Olá, minha gente querida, você que está chegando agora aqui nesse canal, para mim é um prazer te receber aqui. E o tema da nossa reflexão de hoje é: raízes sim, âncoras não. Esse é o nosso tema. Raízes sim, âncoras não. Mas antes de nós irmos para o tema central da nossa mensagem, da nossa reflexão de hoje, eu quero te convidar a se tornar parte dessa família. Quero te convidar a se inscrever nesse canal, a ativar também o sininho de notificações para que você não perca nenhum dos vídeos que eu postar aqui. Se você pode, também torne-se membro desse canal. Eu vou deixar aqui do lado, na hora que eu for editar o vídeo, eu vou deixar aqui o nome dos membros do canal. São pessoas que estão me apoiando, que estão me ajudando aqui. E se você pode, torne-se membro também desse canal, tá bom? Se você quiser participar ao vivo comigo, de terça a domingo nós temos um encontro ao vivo às 8 horas da noite no meu perfil no TikTok. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu TikTok. Quando você chegar lá, me siga, assista os vídeos e compartilhe com outras pessoas. E nós teremos um encontro marcado de terça a domingo às 8 horas da noite. Agora eu estou ao vivo aqui no meu TikTok, estamos com 119 pessoas. Minha gente, continue curtindo, compartilhando para a gente alcançar mais pessoas, tá bom? Sônia, Deus abençoe. Eunice Araújo, Carlos Rodrigues, Anderson Silva, Deus abençoe cada um de vocês. O tema da nossa reflexão de hoje, como eu disse, é esse: raízes sim, âncoras não. Ontem, antes de dormir, eu estava ouvindo uma palestra com o professor Mário Sérgio Cortella. E durante a palestra ele falou algo que ficou marcado, ficou gravado em mim. E foi exatamente isso que me deu a inspiração de vir aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Ele disse a seguinte frase: crie âncoras, mas não, ou melhor, crie raízes, mas não crie âncoras. E a explicação que ele deu é que raízes alimentam, âncoras nos deixa inerte. Âncoras nos imobiliza. E ele deu um exemplo que eu achei muito interessante. O exemplo que ele deu me fez lembrar da minha infância. Eu acredito que já aconteceu com todos vocês aqui. O irmão disse: não entendi, irmão. Crie raízes, não crie âncoras. Por quê? Porque raízes alimentam, âncoras deixa inerte, âncoras imobiliza, ok? O exemplo que ele deu me fez lembrar da minha infância. E eu acredito que todos vocês que estão aqui passaram algum momento por essa experiência. O seguinte: no primeiro dia de aula, você chega na sala de aula, vai conhecer os professores, vai conhecer os outros alunos, né? E você escolhe um lugar para você sentar-se no primeiro dia de aula. A partir desse dia, todos os dias, durante o ano e durante todas as aulas do ano, você vai sentar-se no mesmo lugar. E se você chegar um dia na sala de aula e tiver alguém sentado no lugar que você sentou no primeiro dia de aula, talvez você não fale, mas você vai pensar: o que essa pessoa está fazendo no meu lugar? É porque, minha gente, a gente tem uma facilidade muito grande em criar âncoras, em criar apego. E eu não sei se você sabe, mas o ser humano, ele tem uma facilidade a apegar-se a situações, lugares e a pessoas. Eu conheço pessoas que são tão apegadas a situações. Inclusive, minha gente, eu conheço pessoas que são apegadas a situações ruins. Eu conheço pessoas que são apegadas a relacionamentos abusivos, ruins, destrutivos. Eu conheço pessoas que são apegadas a sofrimento. Quando eu falo isso, eu me lembro de alguém que eu conheço
que ela é tão apegada a sofrimento que se um dia você chegar na casa dela e perguntar assim, e aí fulano, como é que você está? E se ela não estiver sofrendo nada, ela inventa um sofrimento do passado para poder te contar, porque no subconsciente dessa pessoa, ela precisa ter uma história de sofrimento para contar para a gente. O ser humano, ele tem uma capacidade, uma facilidade muito grande a apegar-se. Inclusive, o ser humano ele se apega até a situações desconfortáveis. Sabe aquilo que nós chamamos de zona de conforto? Pois é, nem sempre a zona de conforto ela é confortável. Mas o indivíduo que a está vivendo se sente tão bem nesta zona de conforto, não é verdade? Olha, o Nelson está dizendo coisas velhas, exatamente. O indivíduo que está vivendo se sente tão confortável que ele prefere ficar ali do jeito que está, ainda que as coisas estejam fora do lugar. Ainda assim, as pessoas se sentem confortáveis porque elas se apegam a essas coisas. E eu fiquei pensando enquanto eu estava ouvindo o professor Mário Sérgio Cortella falar sobre isso, eu fiquei pensando sobre como nós podemos prejudicar a nossa vida nos apegando a coisas que nós deveríamos desapegar. Como nós podemos prejudicar a nossa saúde física, a nossa saúde psicológica e até mesmo a nossa saúde espiritual, nos apegando a coisas que já era para termos abrido mão há muito tempo e deixado ir. Tem situações na nossa vida que a gente insiste em manter, quando na verdade já era para termos deixado ir. Porque lembranças, porque emoções, são tantas coisas envolvidas, não é verdade? Que para abrir mão de tais coisas demanda um certo sacrifício muito grande. E lutar contra o nosso ego ou silenciar esse ego apegado não é nada fácil, minha gente. Eu quero ler com você um texto que está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Vou ler a partir do versículo 12 com você, tá bom? Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 12. Olha só o que diz. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoou. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente a seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que o servo de seu pai tinha cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus haviam entulhado e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque tu tens muito mais e és muito mais poderoso que a gente. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou ali. E tornou Isaque e cavou os poços de água que haviam sido cavados no dia de Abraão, e que os filisteus haviam entulhados depois da morte dele. E chamou-os pelo nome que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de água, ou uma nascente de água, né? E os pastores de Gerar, os filisteus,
discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso, aquele poço foi chamado de Ezeque, porque houve contenda com ele. Partiram então dali e cavaram outro poço. E também os filisteus vieram e discutiram, dizendo: esse poço é nosso. Por isso, esse poço foi chamado de Sitna. E partiram dali e cavou um novo poço. Porém, dessa vez os filisteus não discutiram com os pastores de Isaque. Por isso, deu-se o nome de Reobote e disse: agora sim, o Senhor nos alargou as tendas e nós cresceremos nesta terra. Minha gente, o que está acontecendo aqui? Isaque, ele vai enriquecendo, vai engrandecendo, vai tornando-se homem de muitas posses, e ele decide então a desentulhar os poços que haviam sido entulhados pelos filisteus. Poços esses que no passado Abraão, seu pai, havia cavado. Porém, depois da morte de Abraão, vieram os filisteus e entulharam os poços. Ok. Isaque agora, depois de ter ficado rico, poderoso, ele decide desentulhar os poços que os filisteus haviam entulhados. Porém, minha gente, cada poço que Isaque desentulhava, vinham os filisteus e diziam: ei, esse poço é nosso. Aí Isaque deixava aquele poço e ia cavar um novo poço, ou desentulhar um novo poço. E era só o poço ser desentulhado, era só o serviço ser concluído. Perceba que desentulhar um poço demanda trabalho. Desentulhar um poço demanda esforço. E era só o poço ser desentulhado que vinham os filisteus e dizia: ei, esse poço é nosso. Qualquer um de nós, em sã consciência, eu acredito, discutiria com esses filisteus. Poxa vida, na hora de estava aqui entulhado, não vem ninguém para trabalhar. Mas agora que eu fiz o esforço, que eu demandei tempo, que eu trabalhei para desentulhar, é muito fácil chegar alguém e dizer: o poço é nosso. Eu discutiria, minha gente. Me conhecendo, discutiria. Mas o que eu acho interessante é que não há nenhum apego por parte de Isaque por aquilo que ele está fazendo. Não há nenhum apego por parte de Isaque. Ele simplesmente deixa o poço de lado e vai para o próximo. E quando os filisteus chegam para poder dizer que o poço era deles, Isaque não está apegado. Embora ele tenha se esforçado, embora ele tenha trabalhado, embora ele tenha investido tempo, ele não está apegado. Ele simplesmente vai trocando de lugar. Por quê? Porque ele tem consciência que a bênção de Deus está sobre ele. E onde quer que ele cave um poço, estando ele com essa bênção de Deus, ali vai ter água. Então não há preocupação por parte de Isaque. Ele tem a consciência que ele tem a bênção de Deus, ele tem a consciência de que Deus está com ele, e ele sabe que onde ele cavar vai ter água. Ele não é apegado. Minha gente, quantas vezes nós temos essa dificuldade em desapegar daquilo que a gente investiu tempo? Eu me lembro, um tempo atrás, eu participei de algumas aulas de empreendedorismo, e eu me lembro que um certo dia, um dos palestrantes, ele disse o seguinte: a maior tristeza na vida de um empreendedor é quando ele abre uma empresa e se apega a ela. Por quê? Porque esse empreendedor apegado, as emoções dele estarão condicionadas ao lucro, ao momento da empresa. De forma que
esse empreendedor emocionado, mesmo sabendo que chegou a hora de vender a empresa, de passar ela à frente, de iniciar um novo negócio, ele não vai fazer. Por quê? Porque ele está emocionalmente apegado a essa empresa. E isso também é na vida, minha gente. Quantas vezes nós nos apegamos a lugares que nós já deveríamos ter saído há muito tempo deles? Quantas vezes nós nos apegamos a situações que já eram para termos deixado há muito tempo? Quantas vezes nos apegamos a pessoas? E agora deixa eu te dizer aqui, eu não estou falando do seu cônjuge, tá? Eu estou falando de alguns relacionamentos abusivos que era para você ter afastado há muito tempo. Por que você tá falando que não tá falando do cônjuge, Charles? Porque tá cheio de crente aqui, daqui a pouquinho vai começar a falar que eu tô mandando as pessoas se separarem. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que existem relacionamentos abusivos que estão te destruindo, estão acabando com você, mas você está tão apegado emocionalmente que você não consegue se livrar dessa situação. Sua alegria, sua alma, seu sorriso já foram minados. Você não consegue sorrir, você não consegue se alegrar mais. Mas você insiste, por quê? Porque você é apegado. Apego. Não crie âncoras, porque a âncora, ela não te deixa sair do lugar. E quantas pessoas que talvez estão me assistindo agora, outras vão me assistir posteriormente no YouTube, quantas pessoas cuja vida não sai do lugar? Tem tanto tempo que você vê a sua vida parada, estagnada, na mesmice, sem novidade. Você já não sonha mais, já não projeta mais o seu futuro. Por quê? Porque você se apegou como a âncora e não te deixa você seguir a sua vida. Eu conheço pessoas que há tempos, anos, terminaram relacionamentos e ainda hoje não seguiram a vida. Ainda hoje continuam paradas no mesmo lugar. Charles, você está me dizendo que a gente não vai sofrer? Não, pelo contrário. Todo término de relacionamento, seja ele de conjugal, seja ele de amizade, todo término, toda ruptura de relacionamentos, ele causa um processo em nós chamado luto. É o mesmo luto que a gente sofre quando morre um ente querido. A gente passa pela mesma coisa. Só que esse luto não pode durar para sempre. É claro que para uns ele dura mais, para outros ele dura menos tempo, mas o fato é que esse luto não pode durar para sempre. Sentir a dor é inevitável. Agora, transformar a dor em sofrimento, aí sim é uma opção. E quantas pessoas transformaram a dor num sofrimento, jogaram uma âncora do sofrimento e não conseguem sair mais desse lugar. A vida parou, tudo estagnou. Estou falando para algumas pessoas aqui nesse momento que está precisando acordar para a vida, levantar desse lugar. Sabe por quê? Porque sim, os nossos relacionamentos precisam ter raízes. Mas não podem ter âncoras. Raízes é aquilo que dá vida. E se um relacionamento, ou se uma situação, ou se um lugar onde você está não produz vida, não promove vida em você, no seu ser, não melhora a sua vida ou expande a sua evolução enquanto ser humano, minha gente, isso, se não está te dando vida, significa que está minando a sua vida, está sugando a sua energia. Aquilo que não coloca energia em você, suga, tira a sua energia. E você, mesmo tendo as suas energias extraídas, sem força para levantar da cama, à beira da depressão, quantas pessoas já pensaram em tirar a própria vida,
E isso seria facilmente, talvez facilmente não seja a palavra correta, mas talvez a solução seria simplesmente você desapegar. Desapegar. Tô falando isso pra você, tô falando isso pra mim, porque eu também me apego a coisas, a pessoas, a situações. Eu também, às vezes, acho assim, meu Deus, eu não vou viver sem isso, meu Deus, a minha vida acaba sem isso. A gente faz uma tempestade, né? Porque o nosso ego está condicionado a pessoas, a lugares, a situações. A gente condiciona a nossa vida a essas coisas e não nos conseguimos nos enxergar sem tais. Posso te contar um segredo que eu aprendi? Você vive sem sim. Você consegue viver sem sim. Seu cérebro está mentindo para você. Quando o seu cérebro diz assim, eu não vou viver sem tal pessoa, eu não vou seguir em frente, o seu cérebro está mentindo para você, tá? É melhor perder para a morte do que perder na vida. E isso é uma coisa que o ego da gente conta pra gente, irmã Eunice. E de fato, quando nós nos apegamos assim, esse sentimento de perdi para a morte, porque contra a morte eu não consigo lutar, né? Agora, perder para a vida, a gente se sente tão, sei lá, não sei nem qual é a palavra que eu uso. Dói muito. Mas você sobrevive. E talvez você esteja passando por essas dores nesse momento. Eu já passo pelas dores dos desapegos, pelos lutos da vida. Talvez você está também nessa fase do luto. Não sei pelo quê. Mas às vezes precisamos nos desapegar. Sabe o que Jesus disse aos seus discípulos? Ele disse assim, quando você chegar em uma cidade, ou melhor, quando você chegar em uma casa, diga paz seja convosco. Se houver paz naquela casa, fique ali. Se não houver paz naquela casa, bata poeira e vá para uma próxima casa. O que Jesus está dizendo é o seguinte, não perca tempo insistindo naquilo que está na cara que não dá certo. Não perca tempo insistindo naquilo que não é para você. Não perca tempo com pessoas que não querem a sua presença. Não perca tempo com pessoas que não amam a sua presença, mas apenas suportam ela. Sabe, gente, quantas vezes, irmã Luzinete, a gente a gente entra em situações com pessoas que a nossa presença não é desejada, e sim suportada. E a pior coisa, eu não sei se vocês concordam comigo, mas é ruim demais perceber que a gente está sendo simplesmente suportados. Você já teve essa sensação de pensar assim, fulano de tal só me suporta? Sim, eu já tive essa sensação e é ruim demais. E quem disse que você precisa ficar em ambientes assim? Quem disse que você precisa estar ao lado de pessoas assim? Sabe por quê? Porque o que está em jogo aqui é a sua paz, minha gente. É a sua honra. É a sua alegria. Ninguém, absolutamente nada e ninguém tem esse direito de minar a sua vida. Porque quando eu não me sinto amado, eu não me sinto vivo. Quando eu não me sinto olhado, enxergado, é como se eu não existisse. Tiago, você está dizendo então que eu tenho que alimentar o meu ego? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não precisa se martirizar para estar do lado de algumas pessoas, ou para estar em algumas situações, ou para estar em alguns lugares. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Tem um bom tempo que eu não participo de festas da minha própria família.
Por que, Charleston? É porque eu entendi que a minha paz é mais importante do que qualquer outra coisa. E eu entendi que eu tenho que estar em lugares onde a minha presença é desejada e não onde é suportada. E quem disse que eu tenho que estar lá? Ah, mas é primo, tem que estar lá. Não, não tenho que estar lá. Ah, mas é tataravó, você tem que estar lá. Não, não tenho que estar lá. Eu não tenho, você não tem. Sabe, minha gente, aprenda a se respeitar. Aprenda a se amar. Aprenda a olhar no espelho e dizer assim: eu me respeito. Aprenda a enxergar o seu valor. Então eu encerro dizendo aqui para você que os seus relacionamentos, que as suas companhias, que a sua vida seja alimentada por raízes. Raízes que te trazem energia, boas energias. Raízes que te façam expandir. Agora, se há alguma âncora que te faça ser preso a pessoas, a situações, a lugares, e deixa eu só colocar um parênteses aqui para você. Eu não estou dizendo que você não deva amar pessoas. Eu não estou dizendo que você não deva querer estar do lado de pessoas. Não é isso. O que eu estou dizendo é que a sua vida não pode depender do amor de ninguém. A sua vida não pode depender do carinho de ninguém. Não. Porque se for assim, significa que você jogou uma âncora. Você está condicionado a terceiros. Se tem alguma âncora hoje prendendo a sua vida, prendendo a sua motivação de seguir em frente, eu te convido hoje a cortar esta âncora. Porque hoje é dia de seguir em frente. Tal como Isaac, que não ficou discutindo, que não ficou perdendo tempo, ele simplesmente seguia em frente, porque ele sabia que onde ele ia daria certo, porque ele sabia que nele estava a bênção, porque ele tinha convicção do que ele queria, de para onde ele ia. Assim, eu quero convidar você a caminharmos nesta mesma visão. Se querem discutir, deixa que discute. Se querem virar as costas e ir embora, bom, eu gostaria muito que ficasse. Gostaria muito que me acompanhasse. Mas se quer ir, eu continuarei vivendo. Vou sofrer por um tempo, vou chorar, vou me lamentar. De vez em quando vai me dar saudade, de vez em quando vai me dar raiva, mas vai passar. Porque eu continuarei vivendo. E nesta continuação de vida, eu crescerei. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu devo entender que esse processo que eu estou passando, de alguma forma, é para contribuir para o meu crescimento. Amém, minha gente querida.